Olha só, o que disse o prefeito Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, sobre Belo Horizonte receber os jogos. Se o Cruzeiro volta de Roraima e pode jogar em Belo Horizonte, eu teria uma contradição ao proibir jogos de times de outros estados aqui. Eu tenho um estudo científico que indica que o problema não são os jogos. Se alguém de São Paulo quiser abrir um bar em Belo Horizonte, não pode. Aqui não tem bar aberto. Mas se quiser jogar futebol em Belo Horizonte, pode, porque estamos jogando futebol aqui. Foi o que disse o Calil em entrevista ao ge.com. E mais cedo, aqui mesmo neste Sport Center, a gente conversou com o Dr. Carlos Starling. Ele é membro do Comitê de Combate ao Coronavírus em Belo Horizonte. Vamos ouvir o que é que ele disse. Os estudos que foram feitos, as análises, mostraram que não tem nada a ver a pandemia ou a incidência de infecções na comunidade e nos jogadores. Existe uma dinâmica completamente diferente, não há qualquer correlação estatística entre uma coisa e outra. O que nós observamos, né, ao longo de todo o ano passado, de todo o campeonato, que ocorriam surtos específicos nos times por ruptura dentro do próprio time. E é muito curioso que os cruzamentos de um time com outro mostraram que não há qualquer possibilidade de transmissão intracampo. Isso porque um contato de risco de uma pessoa infectada para outra não infectada, ele exige tempo. Esse tempo é em torno de 15 minutos a uma distância menor do que 1 metro. Durante o jogo de futebol, com o GPS, né, é possível evidenciar que um jogador não fica junto com o outro mais do que 1 minuto e 20 segundos durante uma partida de futebol. Ao ar livre, a possibilidade de haver uma transmissão com um contato tão fortuito quanto esse é nula, e foi nula ao longo de todo o campeonato. Bom, a informação de agora do Mendel Bidlovski é que representantes da Federação Paulista estão reunidos com representantes do Ministério Público. A ideia é convencer, então, o Ministério Público de que os jogos podem sim ser realizados sem detrimento da saúde no estado de São Paulo. Segue a novela então, Zupac. Me chama a atenção que o governo do estado parece terceirizar a decisão, né? Porque quem decide o que acontece no estado de São Paulo é o governo, né? É o governador, é o comitê de saúde montado para amparar as decisões do governador, sempre de ordem técnica, mas o governo tomou uma decisão através da recomendação do Ministério Público no fim da última semana e agora já terceirizou de volta para o MP. Então, federação, se você convenceu o MP, eu topo voltar atrás. Então, isso me mostra que a decisão do governo do estado, ao proibir, ao suspender as atividades físicas coletivas aqui no estado, ela não é uma decisão convicta e nem é de ordem técnica, porque se ela fosse de ordem técnica, o governo baixava a sua decisão amparado pelo seu comitê de saúde e ponto final, né? Então, me parece sem convicção a determinação do governo e aí agora a federação vai tentar convencer o Ministério Público. O que me chama a atenção é que a gente já ouviu aqui vários médicos, médico da federação, médico de clube, médico da CBF e agora o médico da Prefeitura de Belo Horizonte, e todos usam o argumento técnico de que o futebol não é um ambiente de contágio coletivo, especialmente dentro de campo. A gente está há 1 ano aqui pedindo para que cada vez mais a gente ouça a ciência. A ciência está dizendo que o futebol não é o problema. Se a decisão for baseada na ciência, eu acho que a mim, cada vez mais faz sentido que as atividades permaneçam. Se a decisão não for científica, que se assuma que estamos tomando uma decisão não baseada em ciência. Na Inglaterra, por exemplo, tivemos um lockdown severo e o futebol não parou, Marcelo. Mas é importante que a gente fale também que a gente conversou com um infectologista, membro do Comitê de Contingência daqui de São Paulo, e ele informou que, na opinião dele, ele preferia que não existisse o futebol. Muito mais pelo que acontece fora do futebol do que dentro. Ou seja, torcedor
torcedores que acabam se aglomerando na frente do centro de treinamento, na frente de um estádio num dia de jogo muito importante. E isso vai acabar acontecendo em caso de final de Campeonato Paulista. O que se pode fazer para que isso não aconteça é algo que a gente pode conversar depois. E também vamos ver qual vai ser a decisão do Ministério Público. Agora, como estava falando o Gustavo Zupac, o governo do estado deixou mais uma vez na mão do Ministério Público se vai acontecer ou não o futebol, se vai continuar o futebol no Campeonato Paulista. Eu quero saber a tua opinião em relação a deixar São Paulo e ir para Belo Horizonte, por exemplo, o que deve acontecer com o jogo da terceira rodada do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Bento, já deve acontecer em Belo Horizonte. Você não é ilegal, mas é moral? Eu não vejo problema não, Marcelo. Eu acho que o Campeonato Paulista, ele não é o campeonato que tem que ser obrigatoriamente disputado em São Paulo. Ele é o campeonato dos times de São Paulo. É claro que é muito melhor, faz todo o sentido do mundo, sempre foi assim e sempre deveria ser assim que o campeonato fosse disputado aqui. Mas uma vez que nesse momento não é permitido pelo governo e uma vez que neste momento as autoridades médicas e as entidades que organizam e que disputam o campeonato entendem que ele não oferece risco à saúde e que é possível que ele seja jogado em outro lugar sem oferecer o risco à saúde, e a gente acabou de ouvir o médico da Prefeitura de Belo Horizonte dizendo que eles não enxergam que isso representa risco à saúde, eu não vejo problema. Assim. Eu acho que é muito mais perigoso aviões lotados de pessoas sem testagem, sem monitoramento, pessoas aleatórias, como eu, como você que está aí em casa, indo de São Paulo para Belo Horizonte para fazer qualquer coisa, para visitar um parente, para qualquer coisa que seja permitido nesse momento, eu acho isso muito mais arriscado para a coletividade do que um avião lotado de pessoas testadas e monitoradas. Então, eu não vejo isso como um grande problema. Ideal não é, dentro das possibilidades, eu acho que é uma manobra bem razoável. Bom, pela primeira vez, então, o futebol paulista, o Campeonato Paulista, em 100 anos de história, vai ter uma partida disputada fora do estado, vai ser em Minas Gerais, esse jogo entre Palmeiras e São Bento. Só que nesta terça-feira, o governo de Minas deve anunciar o início da fase roxa, Zupac, que significa até reuniões familiares devem ser impedidas, medidas mais drásticas, mais severas no estado de Minas Gerais. A gente se pergunta se continuará isso, podendo manter jogos de futebol também, com o endurecimento das medidas. No texto divulgado hoje não fala nada sobre prática esportiva. E o doutor Carlos falou na entrevista para a gente mais cedo que Belo Horizonte respeita as suas próprias regras, né? Que esse plano englobaria as outras cidades do estado, que Belo Horizonte seguiria os seus próprios protocolos. Também não entendi qual é o sentido, né, do governo do estado não conseguir não englobar Belo Horizonte. Mas foi assim que o doutor Carlos explicou. E não consta nada sobre prática esportiva. Então, acho que fala mais sobre estabelecimentos essenciais, não essenciais, e sobre reunião de pessoas, não sobre prática esportiva. A princípio, não afeta nada, tanto é que o Campeonato Mineiro, até o que a gente sabe, continua rolando normalmente. Sim.